Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos, que a paz de Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Estamos aqui para falar um pouco sobre vocação. Como a gente se define a vocação, de onde vem esse nome vocação. Falar também sobre quem é Deus, o que somos diante de Deus. O Carlos vai falar um pouco sobre o que é vocação. Primeiro de tudo, a gente tem que saber a origem da palavra vocação. Vocação deriva do verbo latim vocare, que significa chamado. Somos chamados a Deus, à vida, a seguir os seus caminhos e o seu chamado na messe que Ele nos confiou. Antes de tudo, somos convidados, somos chamados à vida, desde o ventre materno. Desde aí recebemos a missão à vida. Somos chamados à vida, somos chamados a testemunhar o amor de Deus. No batismo, a nossa iniciação cristã, na caminhada cristã, somos convocados a sermos missionários, discípulos missionários do Pai, convidados a ouvir a palavra e a participar do corpo de Cristo, a comunidade eclesial. É muito comum que no caminhar, no discernimento vocacional, surjam as dúvidas. É normal, mas agora não podemos deixar que as dúvidas se sobressaiam sobre nós. Não podemos deixar que elas nos dominem, porque muitas vezes pessoas, pela dúvida, cometem o erro de aderir a outras vocações. A vocação que não é sua. Ouviu o chamado, mas não deu atenção. Por isso que é importante o despertar vocacional, para que saibamos qual a nossa vocação, qual o nosso chamado. E há muitos chamados para nós. Deus nos chama ao sacerdócio, à vida consagrada, vida religiosa, à missão e ao casamento, o matrimônio. Cada vocação é importante. Nenhuma se sobressai sobre a outra. Agora devemos prestar atenção é o modo como nos santificamos e como santificamos o outro através da nossa vocação. Dois sacramentos importantes da igreja, que é a ordem e o matrimônio, que é a vocação ao sacerdócio e a vocação ao matrimônio, são sacramentos de serviço, ou seja, nós não obtemos para nos satisfazer, mas para satisfazer o outro. Quem casa, não casa para ser feliz, casa para fazer o outro feliz. Quem é sacerdote é ordenado não para realizar em si os sacramentos, mas para realizar aos outros, porque os sacramentos são canais de graça e de salvação para a humanidade. E também é importante não confundir vocação com profissão. Vocação é aquilo que eu vou ser, aquilo que sou. Vou ser pai, vou ser padre. E profissão é aquilo que vou fazer. Dentista, médico. Vocação é 24 horas por dia. Não se exclui. Agora, profissão é aquilo que o meu corpo consegue fazer, que minhas capacidades intelectuais conseguem fazer, se sou formado ou se não. Então é muito importante a gente saber e diferenciar vocação de profissão. Muitas pessoas entram no sacerdócio, no seminário, com uma ideia errada do que é ser padre. Ser padre é se doar para a comunidade. Ser padre não é viver para si, mas para os outros. Por isso que muitos padres deixam logo a sua vocação, porque eles entraram com o intuito, com a ideia errada do sacerdócio. Por isso que é muito importante o processo vocacional constante. Ir para o seminário não é certeza que seremos padres. É um processo constante de discernimento, em que nós
temos que nos abrir ao processo. Porque se ficarmos fechados, não é possível que o outro realize a graça em nós. Por isso temos que estar sempre atentos aos chamados ao nosso redor. Muitas pessoas procuram sinais miraculosos, grandiosos de Deus, mas talvez uma pessoa falando e a gente não percebe, Deus fala conosco. Deus age da forma mais simples para nos comunicar, para se comunicar a nós. Então temos que estar atentos aos chamados imperceptíveis de Deus à nossa volta, desde as simples até as grandes coisas na nossa vida. Então, como fala o nosso orientador vocacional, o Padre Nelson, ele diz que a vocação é um dom, onde muitas vezes Deus está gritando, está falando de todas as formas, mas nós nos se tapamos para não ouvir, fingindo não ouvir. Isso é uma forma de nós prestarmos atenção. Muitas vezes uma pessoa bem próxima de nós está chamando, está expressando aquilo que Deus quer de nós. Eu vou falar aqui um pouquinho também sobre quem é Deus. Deus é um amigo íntimo que nós temos. Deus nos criou por semelhança, imagem e semelhança dele. Deus é a imagem de toda a grandeza que temos aqui na Terra. Se nós prestarmos atenção em toda a nossa volta, Deus é aquilo que nós possamos observar de tão grandioso, tão maravilhoso. Desde uma flor que desabrocha, desde um pássaro cantando. Deus é toda a perfeição que está à nossa volta. Deus é tudo o que nós podemos ver de bom nas pessoas, na natureza, em toda a nossa volta. Que Deus é a maravilha que nos incentiva a viver cada vez mais, a buscar o próximo, buscar nos santificar e santificar o outro por amor a Deus. Deus nos ama de uma forma imensa, que quer que nós sejamos cada vez mais próximo dele, que nós sejamos perfeitos, não perfeitos, porque só Deus é perfeito, mas que nós se santifique nas nossas ações, em tudo que nós fazemos. Irmãos, curta e compartilhe o nosso vídeo. Se gostou, dá o like e compartilha, e vamos que vamos. Jesus, Mestre divino,